Vou chamar agora o companheiro Tiago, que é baiano, filiado ao PT, mestre em administração, 30 anos de carreira atuando como profissional do marketing, possui atuação em campanhas políticas, em especial na campanha vitoriosa do presidente Lula de 2022, secretário executivo da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Camila. Boa tarde a todos e todas. Eu estou aqui tomado por uma grande emoção. Em nome dessa emoção, saúdo a deputada Benedita da Silva, em nome dela, a todas as mulheres e pessoas filiadas do PT, que, assim como eu, acredita que o PT é o grande farol. E esse aqui, para mim, é um território sagrado, e eu peço licença para pisar com deferência e com muita responsabilidade. Otávio dá o show dele aqui, aí deixa para mim uma responsabilidade enorme, e a responsabilidade também se amplia na medida que eu tenho que substituir o ministro Sidônio. Embora eu seja filiado ao PT, hoje eu falo aqui como um quadro do governo, portanto, por uma série de prerrogativas do governo, eu preciso apenas restringir a minha fala, tentarei ser rápido, na medida que a gente tem pouco tempo para falar, mas que bom que a gente tem muito tempo para discutir depois. Para vencer 2026, essa é uma dúvida que a gente se pergunta o tempo inteiro. A gente se perguntou como a gente venceu 25 e a gente acredita que vencemos. E a pergunta que vem, onde é que está aqui aqui? A pergunta que vem, ela vem com a resposta. Primeiro, parafraseando meu amigo Otávio, que trouxe, e a gente está alinhado nesse ponto aqui. Como é que eu faço para passar? Aqui. A política vem na frente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender para vencer. A comunicação vem depois da política. A política, ela é o vento e a comunicação é a vela. A comunicação, quando ela tenta se antever a política, ela comete um erro que depois é muito difícil de reparar. Então, todos nós que fazemos comunicação, a gente precisa beber da política todos os dias, porque é a nossa matéria-prima. E por que vencemos 2026, 25, antes de falar de 26? Porque a gente conseguiu pôr o governo com algo que é tão necessário para a manutenção de uma narrativa governamental, que é poder de agenda, retomada do protagonismo e defesa de pautas que a gente acredita. Essa defesa de pauta, ela vem a reboque de uma série de coisas, de legados, e a gente se perguntava, meu Deus, o próprio presidente falava assim, basta as pessoas saberem o que é que a gente está fazendo. Essa tese, embora ela é uma tese muito consistente em essência, ela não se esgota por aí. A gente percebeu que não apenas bastava as pessoas conhecerem o que o governo faz, as pessoas precisavam sentir o governo. E esse governo precisou ser sentido e ter seu legado percebido. São duas coisas que, ao decorrer da minha fala, eu pretendo conseguir discernir e separar um pouquinho mais. A primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou no governo no ano passado, para vencer 25, foi fazer um trabalho integrado com a Casa Civil, que trouxesse todos os dados do governo e, dentro desses dados, a gente construir narrativas. É fundamental que a SECOM e a Casa Civil estejam alinhadas. A gente lançou 2 anuários e hoje a gente consegue, através do governo, municiar toda a população, toda a opinião pública através do Comunica. Muitos de vocês devem conhecer o Comunica, mas hoje a gente lançou um novo Comunica. Esse Comunica está mais responsivo, ele consegue fazer comparativo de dados com o ano de 2022, o que é muito importante para fazer com que as pessoas entendam o contraste do legado. Ele tem recorte de municípios e, principalmente, ele traz big numbers do governo. Então, acessem o Comunica Novo, entendam que esse governo ele consegue fazer e ser visto e dizer que faz e conseguir ser defensável em cada território, em cada município, em cada estado. E aí a gente conseguiu, além de dar transparência aos fatos do governo e conseguir minerar esses dados bem, a gente teve uma galeria de recordes que a gente pode trazer.
o governo que teve a menor taxa de desemprego da história, o maior rendimento real do salário, o maior investimento em produção e inovação da indústria, recorde histórico de turistas estrangeiros, menor inflação acumulada, maior operação contra o crime organizado da história, menor nível histórico de pobreza e desigualdade, de novo fora do mapa da fome, recorde de crédito no agro, abertura de 500 novos mercados, maior investimento em cultura da história, maior investimento em esporte da história. Ora, esse é o governo da gente. Saber que essa galeria de recordes, ela, por si só, já era o bastante se a gente estivesse vivendo em normalidade, Otávio. Ela, por si só, já seria o bastante para a gente ter muita tranquilidade para vencer 26. Mas hoje, a opinião pública, ela se baliza por outras estruturas. Na medida que a gente tem marcas que já estavam consagradas, a gente também tinha que sair do mais do mesmo para ir para o mais do novo. Então, para além de um legado intenso e de reconstrução de programas que estavam descontinuados, a gente precisou criar novos programas e novas marcas de governo. E todos nós que vamos defender o governo do presidente Lula, precisamos entender que essas marcas são as novas marcas do Lula 4, para além daquelas outras tantas que nós já conhecemos e que consolidam o nosso projeto político. O Desenrola, o Pé de Meia, o Luz do Povo, a isenção do IR, o Crédito Trabalhador, Minha Casa Minha Vida, agora tem especialistas, Gás do Povo, IPI Zero, Reforma Casa, CNH do Brasil e Nova Indústria Brasil. Então, são muitas novas marcas, não é um governo que está fazendo de tudo um déjà vu. A gente está fazendo de tudo um grande acontecimento, um governo que consegue ser marcante, mas ainda assim a opinião pública muitas vezes não acompanha. E a pergunta que fica no ar, eu vou passar a parte do digital, só para dizer para vocês que o digital ganhou muita relevância, que o governo do Brasil passou a investir muito no digital e os números são muito pulsantes, eu não vou dedicar meu tempo aqui a isso. A gente implantou um serviço chamado Serviço na Ponta, que a gente integrou todas as bases de dados do governo federal e a gente está mandando no WhatsApp. A nossa ideia é que as pessoas consigam ter o governo na tela do seu WhatsApp. Em novembro, a gente fez uma série de disparos, a gente já conseguiu fazer... aí está em 49, já ultrapassamos 60 milhões de mensagens. Tem diversos programas que respondem muito bem a isso. Vacinação, dignidade menstrual. Então, muitas dessas mensagens serão implantadas ainda no período eleitoral, porque são mensagens de prestação de serviço, e elas farão a diferença para a percepção das pessoas do governo na vida delas. Mas, bom, o governo ganhou uma identidade, o governo ganhou um legado, o governo ganhou musculatura na medida que a reconstrução foi sendo feita. E estava sendo reativo. E aí, dá um dado momento que a gente pergunta o porquê a opinião pública não acompanha esse legado tão pujante, tão vigoroso do presidente Lula. Porque faltava a nós se reconectar com o sentimento, Otávio. Faltava a nós a gente entender qual a trajetória de campo ideológico que nos demarcou até a gente chegar aqui. E quando a gente lançou o Do Lado do Povo Brasileiro, foi num momento em que PT, governo, a militância, a opinião pública toda falava numa mesma direção, como você bem disse. E que bom que isso aconteceu em um dado momento que a gente tinha uma ameaça internacional, uma série de outras desalinhamentos com os poderes da República, e a gente tinha que demarcar um território dizendo, sim, o governo brasileiro está do lado do povo. E quais serão as narrativas que a gente vai precisar enfrentar, já que esse legado, ele por si só, ele não sustenta a opinião pública. E aí eu estou vendo Nicole aqui, quando eu cheguei no governo, a primeira coisa que ela falou assim, nos falta emocionar. A gente está falando muito de razão. Se a gente fica falando de número na discussão, vem lá um militante que é detrator do governo, não vou ficar aqui falando de grupo político, ele coloca um feto de silicone em cima da mesa, e aí ele, sem dar uma palavra, ele emociona. Né? E a gente fica defendendo o número, defendendo o legado que a gente fez, que aqui abre, comunica, faz. E nos falta reconectar com o sentimento das pessoas. Né? E esse é o dilema que entre razão e emoção. E como que a gente constatou isso?
claro que teve a nossa percepção, mas a tese de que as pessoas não conheciam os programas do governo, ela aos poucos foi caindo. Essa pesquisa ela revela bem que todos os programas do governo eles têm uma taxa de conhecimento muito alta. Ora, se as pessoas conhecem e aprovam os programas do governo, aqui tem um outro slide que mostra a aprovação, por que a opinião pública e a aprovação do governo não acompanha? Se eu conheço os programas, se eu aprovo os programas, se eu sei que eles existem, eles estão à disposição do povo, por quê? Por que não aprova esse governo? Então, essa é a tese. A primeira tese, eu acho, eu estou vendo aqui o deputado José Disseu, a quem eu cumprimento. Eu quero dizer que tem algo que a gente sonhou um dia, e esse sonho se tornou realidade, que as políticas públicas do presidente Lula virassem direitos, virassem políticas de Estado e não políticas de governo. A gente morria de medo de chegar um outro governo e descontinuar, e eles tentaram fazer isso. Por circunstâncias da vida, muitos desses programas eles não conseguiram descontinuar. Mas o que tem na pesquisa é que as pessoas já não consideram as políticas públicas políticas de governo e sim de Estado. O nosso sonho foi realizado, mas isso nos traz um problema, porque ao mesmo tempo que elas não têm mais medo de perder, elas também sentem que falta algo para além da política pública. Então, a gente precisava de um legado, a gente precisava construir propósito. E o propósito está dentro da própria história do grupo político do qual a gente faz parte. O propósito está na campanha BBB, na luta contra os privilégios. E aí, tem uma síntese de propósitos que alguns deles a gente recuperou, a bandeira do Brasil, o sentimento do nacionalismo, em detrimento de um patriotismo mofado, vazio, que não se entreguista, que não se sustenta em pé. A credibilidade na economia popular, que estava sendo cada vez mais corroída, sobretudo com fake news, a gente enfrentou a fake news do Pix. Então, a gente recuperou o sentimento da economia popular favorável, a gente recuperou o nacionalismo, a gente precisa ainda esse ano consolidar a recuperação da luta dos privilégios. Por isso, Otávio, a coisa de bater no BBB, bater na luta contra os privilégios é fundamental, e a gente deve seguir nessa entoada o ano todo, não apenas o governo, como também o partido. A luta contra a corrupção e o crime organizado, e que tipo de crime é esse, que tipo de luta é essa que a gente precisa enfrentar, e algo que a gente precisa fortalecer são as soluções para esse novo empreendedorismo, essas novas categorias profissionais e o fim da escala 6x1. Ou seja, a pauta do trabalho, ela precisa ser esquentada esse ano, é nela que a gente também se ampara na nossa história. Então, esse é um balanço daquilo que a gente conseguiu consolidar, daquilo que a gente precisa consolidar ainda mais, e a gente constrói uma agenda de propósito que configura esse do lado do povo brasileiro. O grande desafio é preciso avançar na comunicação dos estados e dos municípios, fortalecer a autoria do governo. Depois do Carnaval, a gente lança uma grande campanha nacional estadual. Cada estado que está aqui vai ver uma campanha do governo do Brasil falando do Estado, falando das obras no Estado, falando de imposto de renda, falando de tudo isso que a gente está colocando, porque há um Estado, e todo mundo sabe aqui, de apropriação indébita. Ou seja, os governadores, muitos deles, muitos prefeitos, se apropriam das obras do governo federal e não dão o crédito devido. Muitas dessas obras do PAC estão fazendo a fama de muita gente que não merece, muitas vezes. Mas a gente vai combater isso através de uma campanha estadual, que pormenorize os temas, que coloque a intimidade de cada lugar, ao invés do governo estar fazendo uma campanha nacional que fale do Brasil como um todo. Fundamental, com o novo PAC, não dá mais tempo. Uma hora dessa a gente tem que defender, não dá mais para mudar. Tiveram essa discussão aí enorme. Então, a gente vai ter cobertura em todo o território nacional. Então, o Acre vai ter, Rondônia vai ter, Paraíba vai ter, aqui a Bahia vai ter, está tendo já rodando, São Paulo. Então, todas essas unidades da federação vão ter campanhas que falem sobre elas, que falam da intimidade de cada estado.
É importante dizer o seguinte, no ano passado a gente fez um filme de final de ano que faz um balanço do que foi vencer 2025. Eu acredito, Otávio, que a gente sabe como a gente vai vencer 2026, demarcando o nosso território ideológico, demarcando aquilo tudo que nos fez chegar até aqui, de sentimento, de princípio, de propósito, e defendendo o legado desse governo, que não é pequeno, ele é enorme. Ontem a gente celebrou o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Eu não acho que esse é um tema que tem que ser tratado sob uma perspectiva eleitoral. Tá? Esse é um tema que, assim como todas as políticas do governo Lula, são políticas que pretendem ser políticas de Estado e não de governo. A pauta da luta contra o feminicídio é uma pauta que deve ser uma política de Estado e não de governo. Para isso, essa campanha foi lançada ontem, eu pretendia fechar essa apresentação falando dela. O vídeo, eu imagino que no decorrer aqui desse painel vai aparecer. Hoje foi instituído um comitê interinstitucional para tratar o tema. Daqui a 30 dias tem um plano de ação que vai unir pautas na área da educação, pauta na área de justiça, pauta na área de mutirão de prisão, de mandados de prisão para agressores, pautas legislativas, uma série de pautas que juntas constroem um grande pacto, um grande pontapé para a gente virar a página dessa história. O Brasil mata 4 mulheres por dia pelo simples fato de serem mulheres. E a nossa aposta, que não adianta nada a gente vencer, a gente disputar politicamente as coisas, se as mulheres estiverem morrendo e sendo agredidas todos os dias em suas casas. Então, eu acredito que para a gente vencer 2026, 2027, 2028, 2050, esse tema do feminicídio ele tem que ser o tema que eu gostaria, Éden, como filiado do PT, de dizer que esse tema tem que ser um tema permanente para todos os outros painéis e fóruns e aniversários e eventos do PT. Tá? Muito obrigado. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Muito obrigada, Tiago. Vou seguir as saudações aqui das figuras que são muito importantes para a nossa história. Comandante José Dirceu, uma saudação, nosso futuro deputado federal por São Paulo. É uma honra tê-lo aqui conosco. Vander Loubet, presidente do PT do Mato Grosso do Sul, nosso deputado federal, próximo senador da República. O Joãozinho, que é da Executiva Nacional do PT conosco, do Rio de Janeiro. A Patrícia Carlos, presidenta do PT do Maranhão. O Alberto Cantalice, que é diretor da Fundação Perseu Abramo. A Ana Flávia Marques, que é diretora do Instituto Lula. O Kiko Seleguin, que é presidente do PT de São Paulo e nosso deputado federal. O Henrique Fontana, nosso secretário-geral do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O Gutierrez, que é coordenador do setorial interreligioso do nosso partido. O Rubens Júnior, nosso deputado federal, PT do Maranhão, também vice-presidente nacional do PT. O Ronald Sorriso, ex-secretário nacional do governo federal da Juventude. E o Kaique Ara, vereador de Camaçari.